Mauro César já está aqui com a gente. Não pense que a gente vai ficar passando vergonha sozinho, não. O Mauro agora está aqui para ficar envergonhado também pelas falas do Leão e do Oswaldo Oliveira. Só um detalhe que eu achei interessante: o PVC, o nosso PVC, ele lembrou uma coisa interessante, né? Ele que é uma enciclopédia do futebol, lembrou. O Leão, quando começou no Palmeiras, ele entrou num jogo que foi 6-1 para o Palmeiras contra o Juventus. O goleiro titular do Palmeiras se machucou e ele entrou. E a partir daí, o resto da história. Virou o Leão, esse grande goleiro e tudo mais e tal. Quem era o técnico do Palmeiras? Firpo Nunes, um estrangeiro que deu a primeira oportunidade para o Leão. Mauro César Pereira já está com a gente. Bom dia, Mauro. A gente queria ouvir você também. Bom, se tem alguém que fala há bastante tempo sobre essa questão dos técnicos brasileiros, é você, um dos que fala bastante sobre essa diferença entre treinadores estrangeiros e brasileiros. Colocar a turma no mesmo palco, deu no que deu. Bom dia a todos. Há alguns anos eu fiz um comentário, também escrevi sobre a defasagem dos técnicos brasileiros, né, em relação aos técnicos que se destacam lá fora, essa questão que o Casão citou dos argentinos. Naquele momento, se não me falha a memória, das 10 seleções que disputavam as eliminatórias sul-americanas, 5 tinham técnicos argentinos, além da própria Argentina. Então era metade, sempre metade ou mais, né? Aí mandam embora, contrata outro, mas sempre... E até hoje é assim, se encontra 5, 6 seleções sul-americanas com técnicos argentinos. E brasileiros só, o Brasil tinha um técnico brasileiro, isso deixava claro a defasagem, né? E também um ou outro argentino conseguindo emplacar sucesso lá fora. Há pouco tempo tinha o Pochettino no Tottenham, o Bielsa no Leeds, o Simeone segue no Atlético de Madrid, por exemplo, nem times europeus. É muito comum, aliás, é mais comum o técnico argentino aceitar pegar um time pequeno na Europa e tentar fazer uma carreira internacional. Os brasileiros não querem. Geralmente, quando o cara chega num certo patamar aqui, ele não quer começar lá por baixo. Só que lá fora ele não é ninguém, não tem mercado. Não tem mercado. E outra coisa que sempre me chamou a atenção é que eles, mesmo muito bem remunerados, né, parabéns a eles, mérito deles, você não vê um técnico brasileiro, mesmo os mais jovens, na faixa de 40, 50 anos, né, que alguns já têm 60, 70, eles não se dispõem a pegar um período, por exemplo, eu estou fora, eu vou para a Europa, vou fazer o curso da UEFA, vou me qualificar para ser técnico em qualquer lugar do mundo. Com a licença da UEFA, eu trabalho em qualquer lugar. Vou passar um tempo lá, em Portugal, vou morar no Porto, onde o Casão jogou, inclusive. Vou ficar lá um tempo, mesma língua, ou morar em outro país, vou aproveitar para aprender ou desenvolver outro idioma. Eles não fazem isso. E são pessoas que imaginam pelo que eles ganham, tem técnicos aí, vários ganham 1 milhão por mês, mais de 1 milhão por mês, que devem ter condições econômicas de fazer um período como esse, né? Para se aprimorar, para ter uma condição melhor aí, para seguir a carreira. Eles não fazem. Então, eles não abrem mercado lá fora também por isso. E quando eu fiz essas críticas lá atrás, em um certo momento, a Associação dos Técnicos emitiu uma nota de repúdio. É verdade. Uma nota de repúdio. Quer dizer, nota de repúdio porque o jornalista fez críticas com uma série de argumentos apresentados ali. Não foi assim, eu não gosto e acabou. Como foi dito por um deles aí, eu não gosto de estrangeiro, tal. Não é isso. Agora que, olha, não tem por isso. Argentinos dominam aqui o mercado sul-americano, você tem argentinos lá fora. O Júlio treinou o Alavés, se não falei a memória, foi o Alavés, um time pequeno da Espanha. Não deu muito certo, não foi, bateu lá e voltou. Sabe quanto ganha um técnico do Alavés? Com certeza menos que o técnico do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, do Bahia. Ganha menos. Um time pequeno da Espanha não paga esse salário que se paga aqui. Mas o Zubeldia, que é o andarilho do futebol, está de novo no Brasil, agora no Fluminense, passou pelo São Paulo, antes esteve na LDU, já treinou acho que em 8 ou 9 países. Ele já foi lá, já tentou, já se arriscou lá. Eles não fazem isso, então eles não abrem mercado lá fora e sempre fizeram o quê? Eles ficaram aqui entrincheirados, defendendo a reserva de mercado. Aqui o mercado é nosso, só tem nós aqui, mais ninguém. E, eventualmente, pegando um Japão, mercado lá do Oriente Médio, China, quando houve a bolha chinesa, com excelentes salários. Oswaldo Oliveira, que ontem, inclusive, se manifestou nesse evento, constrangedor, ele treinou no Japão, o Kashima Antlers foi campeão, acho que 3 vezes, campeão, coisa assim. Depois treinou o Urawa Reds. Ele foi, bateu, voltou e é adorado por lá. Quer dizer, olha a ficha do professor Oswaldo e do Emerson Leão. Também trabalhou no Japão. O Emerson Leão, em 2005, ele sai do São Paulo para ajudar um amigo. Foi um argumento que ele apresentou. O São Paulo foi campeão no meio da Libertadores. O São Paulo foi campeão paulista com ele. E aí o São Paulo está na Libertadores, ele falou, um amigo me chamou, não posso deixá-lo na mão. E foi para o Japão, voltou para o Japão para ajudar um amigo. Que legal, acho muito legal ajudar sempre os amigos, mas deixou o São Paulo na mão e foi embora. O São Paulo foi feliz que ganhou depois a Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes da FIFA lá com o Paulo Autuori. Mas, assim, eles tinham todo o direito de trabalhar no Japão. Como os técnicos de fora têm o direito de trabalhar aqui. Agora, a defasagem é muito clara.
Você tem aí 3 técnicos brasileiros que ganharam Libertadores com times aqui no Brasil nos últimos anos. Você tem aí técnicos brasileiros que ganharam o Campeonato Brasileiro. Os mesmos 3. Outros vieram para cá, não são tão bons. Mas o que aconteceu também? Os clubes do Brasil passaram a procurar técnicos de Portugal, de outros lugares, porque eles olham para o mercado aqui, eles não veem grandes opções. Então começam a buscar lá fora. E nessas tentativas e erros, uns dão certo, outros dão errado. Todos eram tentativas. Jorge Jesus era uma tentativa, Abel Ferreira era uma tentativa, Arthur Jorge era uma tentativa, Bruno Lage era uma tentativa que deu errado, como também deu errado o Paulo Souza. Todos são tentativas. Se o Flamengo perde para o Emelec lá no jogo lá do Maracanã, que teve pênaltis, talvez o Jorge Jesus não fizesse o sucesso que fez, queimassem ele. Se o Abel Ferreira, de repente, o gol do Breno Lopes fosse um gol do Santos, talvez o destino do Abel no Palmeiras fosse outro. Porque tem isso também. Mas alguns deram muito certo, outros não. Mas os times brasileiros continuam buscando técnicos lá fora, porque os daqui, você olha o mercado e você não vê muita opção. E você vê ali que, inclusive, a situação desses que lá estavam ontem, em alguns casos, eles já estão fora do mercado. Claramente, a fase deles como treinadores, ela passou. Como tudo na vida passa, para todos nós. Não tem jeito. Isso é inevitável. E são técnicos, alguns deles com carreiras de décadas de estrada. Né? Aí tu vê ali o Zé Mário. O Zé Mário até hoje é presidente da associação e tal. Não vai treinar mais nenhum time. O Zé Mário foi um bom volante nos anos 70, jogou no Flamengo, no Vasco. Então, assim, eu achei tudo muito constrangedor. E um amigo meu falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou, o Ancelotti está muito afim de entrar na seleção brasileira, né? Porque para curar um negócio desse, ele podia chegar no final daquilo, chegar para o presidente e falar, meu amigo, negócio é o seguinte, eu não vim aqui para isso. Isso é o fim da picada, eu não preciso disso. Pô, vim para cá. Porque assim, é uma coisa muito constrangedora, é muito agressivo. Não teve nem elegância para dizer alguma coisa tipo, olha, o Ancelotti está aqui, presta apoio a ele, que a seleção brasileira vá bem, mas eu acho que os técnicos do Brasil precisavam ter oportunidade. Agora, nada contra virem aqui os de fora, mas os daqui agora não tem tanta chance. Tem gente boa surgindo. E defender também os novos treinadores. Por exemplo, vou aproveitar a presença dele, que seja um aprendizado pra gente. Vamos aprender também com o intercâmbio. Tal, assim, eu sempre falo isso. Tem treinador bom na base, em times aí do Brasil, e times pequenos, bons treinadores, que não tem oportunidade. Tá o Mirassol. Sim. Aparecem técnicos aí que você... Mas não tem chance, por quê? No Brasil você tem que ter uma certa casca para aguentar a pressão de torcida, de imprensa. Tem que vencer. E tem que ganhar. Se não ganhar, ninguém tem paciência para nada. Alguém acha que se o Arsenal fosse o time brasileiro, o Arteta, que lidera o campeonato inglês, estaria lá até hoje? Não, já teria tomado o pé no traseiro. Porque está sempre batendo na trave e não ganha o campeonato inglês. Então, assim, a gente tem essa cultura aqui. E isso também faz parte da rotina da imprensa. A imprensa faz isso também. Boa parte da mídia pede cabeça de técnico o tempo todo. Então, assim, foi muito constrangedor, cara. Eu achei, assim, eu fiquei realmente assim, constrangido. Falei, cara, que coisa feia, né? E eu concordo com esse meu amigo Felipe falou, cara, o Ancelotti tá finzão mesmo. Porque, cara, podia pegar o boné dele, depois do negócio, chamar o Chaúde lá, meu camarada. Valeu, obrigado. Estou partindo agora, como é que é a cláusula de rescisão do meu contrato? Chama meu advogado aí, eu vou embora, eu não vou ficar aqui ouvindo o negócio. Que negócio é esse? Para que isso? Negócio. Muito deselegante. Porque assim, você traz alguém na sua casa, de certa forma, né? Porque eles falaram isso aqui, é a nossa casa, né? E você não trata bem a visita, cara. Né? Pô, é demais isso aí. Chegamos, hein, Danilo? Ô, louco. Chegamos na audiência brutal. O Mauro estava falando... Fala, Carlão, fala. Rapidinho, só para completar o que nós estamos falando aqui, que o Mauro falou. O Tite foi 2 Copas seguidas treinador da seleção brasileira. E ele quis ir para a Europa, ficou esperando times italianos, principalmente, que ele gostaria de treinar na Itália, e não apareceu time, ou apareceu times que ele não se via treinando. Como o Mauro falou, que é time de ponta. O treinador da seleção brasileira, de 2 Copas seguidas, não conseguiu o espaço que ele pensava que teria no futebol europeu depois de treinar 2 Copas do Mundo. Então isso mostra, é um exemplo muito grande, porque, cara, você olha, o Tite foi unânime quando ele entrou na seleção brasileira. Sempre esteve entre os melhores treinadores do mundo nas pesquisas da Europa, sendo treinador da seleção brasileira. E mesmo assim, o mercado europeu não olhou para ele. Mesmo com 2 Copas do Mundo, e o Tite talvez até merecesse uma oportunidade num time médio na Europa. Não sei se apareceu um time médio e ele não quis, porque ele queria um time grande, eu não sei. Mas era um treinador que poderia se dar bem no futebol europeu, num time médio, começar num time médio, como o Mauro falou. Mas os treinadores brasileiros não querem começar em time médio, nem pequeno. Eles querem treinar o Manchester City. Eles querem treinar o Barcelona, o Real Madrid e a Inter de Milão.
Entendeu? O que é também uma falta de olhar para como as coisas são. Eu também, né? Eu não fico pensando, pô, acho que eu quero trabalhar na BBC de Londres como âncora do principal jornal. Não, tô aqui, é assim que é. Muito bem. Aqui é grande. Aqui é enorme. Aqui é gigante. O Vitor Pereira queria trabalhar no Liverpool, lembra? Queria trabalhar no Liverpool, mas trabalhava aqui. Isso. Mas acabou de ser demitido lá do... Acabou de ser demitido, mas trabalhou aqui no Brasil. Saiu tirando dos jogadores, né? Lá, encarou reclamando. o Brasil, exatamente. Foi bem na primeira temporada, agora foi mal, foi demitido. Ó, esse que a gente está conversando sobre os técnicos estrangeiros no Brasil, está refletido, evidentemente, no Campeonato Brasileiro. Olha aí a lista. Os técnicos estrangeiros na Série A. Abel Ferreira, dispensa apresentações, ganhou tudo. Filho do Ancelotti, está lá no Botafogo. Por exemplo, filho do Oswaldo, filho do Leão, não estão lá. Isso aí é um reflexo claro, é o primeiro trabalho de um time profissional dele como técnico. Isso, exatamente. O Botafogo preferiu ele do que qualquer outra coisa. O Hernan Crespo está no São Paulo, o Sampaoli, que já esteve no passado aqui, está no Atlético Mineiro agora, o Vojvoda, que ficou bastante tempo no Fortaleza, esse é outro ponto, né? Encarando ali o Fortaleza, na boa e na ruim, está no Santos agora. Leonardo Jardim está no Cruzeiro, Luiz Ubeldia saiu do São Paulo, foi para o Fluminense, Martim Palermo está no Fortaleza e o Ramon Dias, que passou pelo Corinthians, está agora no Internacional. Então, tem 20 times na Série A, praticamente metade é dirigida por estrangeiros. Ramon Dias passou pelo Vasco, o Corinthians está no Inter, terceiro time dele. Isso. O Zubeldia passou pelo São Paulo e o Fluminense, segundo time dele. O Vojvoda Fortaleza, o Santos, segundo time dele. Sampaoli passou por Santos, Flamengo, Atlético Mineiro pela segunda vez. Quer dizer, é o terceiro time dele e a quarta passagem no Brasil, né? Aí o Crespo, a segunda dele pelo São Paulo. Então você tem aí, ó, vários técnicos que já estão no mercado brasileiro. Isso, já estão aqui. Esses caras já são do mercado brasileiro. Perfeito. O Ramon Dias, eu acho chama muita atenção, porque é um técnico que foi o melhor da Argentina. Há 11 anos foi campeão pelo River Plate, quando o River Plate voltava, campeão nacional, né? Voltava da segunda divisão, foi o primeiro título do River depois do até então inédito do rebaixamento, 2012. E ele perdeu o mercado lá. Ele na Argentina não tinha mais esse mercado. E aqui ele tem mercado de time grande. Vasco, Corinthians e Inter. Olha só. Não é que ele pegou... E bateu no Olímpia no meio, né? E meteu o pé do Olímpia rapidinho, que sabia que estava pintando coisa por aqui. E pintou. Sim. O Zubeldia sai de São Paulo, o Inter queria, o Fluminense quis, ele foi para o Fluminense. O Zubeldia escolheu onde ia trabalhar. O Luiz Zubeldia foi demitido de São Paulo, ele escolheu entre o Inter e o Fluminense. Não é que ele escolheu entre dois times menores que vieram dessa... Não, dois times grandes. Sim. Esses caras estão no mercado brasileiro. Perfeito. Acabou, amigo. Não tem, ó, vapo, acabou. O mercado é desses caras. Vão ter que disputar mercado com esses e outros técnicos de fora. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Não adianta discursar, não adianta espernear, não adianta defender reserva de mercado. O que adianta? Se qualificar para serem técnicos melhores. Ao mesmo tempo, o Thiago Nunes chegou à semifinal de Libertadores treinando a LDU de Quito. E estava no Aliança Lima na temporada anterior. O Barroca já quase foi treinativo no Chile. Então, é um caminho também, ganhar mercado aqui na América do Sul, abrir novos mercados, só que você acha que a LDU paga quanto paga um Fluminense, um Internacional, um Santos? Eu acho que não, né? Não, o Jardine no México preferiu ficar lá do que voltar. Exatamente, Jardine no México. E teve chance de voltar. Estamos falando do São Paulo e tudo bem, ele já foi campeão da Copa América, tem uma carreira agora. O Zubeldia também foi campeão com a LDU e tal. Ramon Dias, não é que nós estamos falando do supra-sumo dos técnicos estrangeiros. Estamos falando de técnicos ok, né? Com história. Quero dizer, não estamos perdendo o mercado para o Abel Ferreira e para o Jorge Jesus. Perdendo o mercado para outros caras que não são exatamente... não é o caso da seleção que veio o Ancelotti, que é um dos melhores do mundo. Né? Entendi o que você está falando. O mercado está sendo... Esses caras que estão no mercado, não é que eles são técnicos super não são top. Primeira prateleira. Nenhum deles é. Nenhum deles é. Sim. Nem o Abel é, nem o Jorge Jesus é, nem o Arthur Jorge é. Nenhum deles é. Sim. Nenhum deles é, mesmo com conquistas aqui. E aqui fazem o que fazem, né? Exato. Deita e rola. Exato. Muito bem, então tá aí. Realmente foi um negócio constrangedor, o Oswaldo Oliveira e o Leão lá, né? Septagenários, né? Com esse negócio, o Ancelotti lá assistindo tudo aí, isso tudo. A cara do Ancelotti. Pois é, o Ancelotti com a mão no bolso. Eu ficava imaginando ali, assim, né? Um balãozinho daquele gibi de pensamento, sabe assim? O que esse cara tá pensando? Eu falei, eu torci pra aula de português, tá dando ruim, tá fazendo aula ruim, não tá ter faltado. Falei, ele entendeu, olha lá. Ele pode não ter entendido uma palavra ou outra, mas ele compreendeu o contexto, até pelo tom. E vou falar eloquência. É isso. Né? Só mais um detalhe para finalizar. A mãozinha no bolso. O Wagner Mancini, que é o presidente aí da Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol, ele é o treinador do Bragantino. O Bragantino joga hoje, o Bragantino está em queda livre, ameaçado de rebaixamento agora.